Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou Bruno Moraes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Visão Patriota. Bem, pessoal, e hoje eu estou aqui com um genuíno conservador pernambucano. Coisa rara de se ver, viu? Coisa rara de se ver, até porque Pernambuco é reconhecida hoje, infelizmente, como uma meca da esquerda, mas nós vamos mudar esse título. E são nomes como este cara que está aqui, que vai ajudar a gente a fazer isso. Dr. Wellington Duarte Carneiro, pastor, advogado, gestor público, marido de dona Daniela, empresário, pai de Raquel, Rebeca, Sara, Lucas e Abraão, filho de seu Oscar Correia Carneiro, de dona Eva Maria Duarte Carneiro, natural da belíssima Garanhuns, um genuíno conservador. Seja muito bem-vindo, pastor Wellington. Muito obrigado, Bruno, uma satisfação poder estar aqui nesse momento, compartilhando, fazendo esse bate-papo aqui. Muito obrigado você que nos assiste, pela sua audiência, pela sua participação. Doutor Wellington, quando eu estive... A gente chama de doutor ou chama de pastor? Diga aí. À vontade, cara. Tanto faz, né? Mas pastor, então. Vamos chamar de pastor. À vontade. Pastor Wellington, eu sempre que encontro com homens assim como você, fico muito feliz, porque eu sinto que o Brasil, ele sempre tem jeito. O senhor hoje desenvolve um papel no cenário da política pernambucana sem ter um mandato. O senhor é um agente político na sociedade pernambucana, conservador, cristão, de direita. E sem mandato já faz muita coisa, né? Faz mais do que muitos que têm, inclusive, mandato. Mas se eu pudesse começar esse bate-papo com o senhor, de onde nasceu o coração do pastor Wellington para a vida pública, para ajudar o outro? Bruno, eu acredito que da minha criação. Meu pai foi um homem assim, de origem humilde, né? Meu pai começou a vida plantando capim na beira da estrada. Meu pai dali começou carregando balaio de feira na cabeça, na Ceasa, lá em Garanhuns. E meu pai sempre ensinou a gente, desde criança. Eu e meus irmãos, somos 5 filhos também, né? Eu tenho 5 e somos 5 na casa dos meus pais também. E meu pai, desde cedo, já ensinava a gente que a gente deveria sempre estender a mão para o mais necessitado. Então, isso sempre foi algo muito presente na minha criação, dentro da minha casa. Eu vi muito os meus pais, meu pai e a minha mãe, fazer isso com as pessoas, né? Meu pai, ele era um cara de coração muito grande. Então, ele não aguentava ver uma pessoa, de fato, passando uma necessidade e, evidentemente, aquilo estando ao alcance dele para que ele não estendesse as mãos. Então, isso, para mim, é assim, algo natural, né? Evidentemente que os contextos mudaram, né? De lá para cá tudo mudou, muita coisa. O próprio nível hoje de informação, a velocidade com que as coisas acontecem, tudo mudou nesse sentido. Mas eu acredito que a minha própria criação me levou aí para desencadear para esse lado político, né? E é interessante, porque meu pai foi prefeito no interior, uma pequena cidade próxima ali a Garanhuns, 45 km de Garanhuns, chamada Correntes. Meu pai foi prefeito ali na década de 90, né? Mais precisamente de 1993 a 96, né? 93, 94, 95, 96, 4 anos. Naquela época ele saiu, deixou a prefeitura ali com 98% de aprovação, elegeu o sucessor. E aí, por uma fatalidade, né, 2 anos depois, ele veio a falecer em um acidente de carro. E aí, aquele momento ali deu aquela pausa nas questões políticas. Era muito interessante, porque as pessoas, quando a gente coloca assim, aí as pessoas perguntam, então, você entrou na política ou tem essa veia política por causa do seu pai? Eu digo, por incrível que pareça, é o inverso. Eu sempre gostei de política. Meu pai tinha averso à política, meu pai tinha aversão. A gente morando aqui em Recife, na época, né, nasci em Garanhuns, como você bem colocou, 1973, final de 1977, nós íamos morar em Recife por conta da atividade do meu pai. Meu pai era construtor, né, começou a crescer aí,
Começou plantando capim em beira de estrada, começou empreitando os serviços ali, depois pegando mais algumas coisas de subempreitada no ramo de construção. E aí, crescendo a equipe, começou com a construtora, e aí caminhão, e uma coisa ou outra. E aí a gente muda para Recife porque o mercado em Garanhuns era muito restrito. E chegando aqui, em Recife, ele na atividade dele, sempre quando era nos anos de eleição, eu pedia a ele que ele me levasse, naquela época, nos comícios, nas carreatas, toda a movimentação que tinha de política, já com a tenra idade, eu escolhia os candidatos, era muito interessante isso. Eu com 6, 7, 8 anos de idade, eu escolhia os candidatos, ia no comitê dos candidatos, pegava naquela época camisa, boné, os adesivos, a coisa toda, levava, apresentava para meu pai os meus candidatos, e quando tinha essa movimentação, eu pedia que ele me levasse. Isso aí com quantos anos, mais ou menos, você fazia isso? Cara, isso já, assim, com 5, 6, 7 anos de idade. Era. É assim, algo... Então, assim, é óbvio que seu Oscar teve a questão do coração de cuidar de pessoas, que você viu isso nele. Sim, sim. Mas a coisa pública, você mesmo se desenvolveu... A maior influência foi minha. Que coisa. Né? Você vê, tão novo, né, com essa idade. Então, nós ficamos aqui em Recife de 1977 até 1986. Em 1986, pela ascensão, aqui na época, Miguel Arraes voltando do exílio, disputa a eleição aqui, e meu pai era direita daquele roxo, aquele direitista mesmo, conservador ao extremo. Na época do Arena. Da Arena, sim. Então, Arraes voltando do exílio, disputando a eleição de Pernambuco. O governador de Pernambuco naquela época era Roberto Magalhães, Sim. certo? E o candidato à sucessão de Roberto Magalhães era Zé Múcio Monteiro. E naquela época, meu pai dizia, durante a eleição, se Arraes ganhar a eleição de Pernambuco, eu vou embora de Recife, eu volto para minha terra natal, para Garanhuns. Deus já me abençoou muito, tenho fazendas, essa coisa toda, vou criar boi, vou voltar às minhas origens de terra. E ninguém acreditava. Por quê? Porque meu pai, naquela época, um empresário muito bem sucedido, 700 funcionários, a construtora da gente tinha, obras espalhadas em Pernambuco inteiro e em alguns estados da vizinhança aqui do Nordeste. Então, ninguém acreditava naquilo. Mas não deu outro. Aquele ano, nós participamos de forma bem efetiva da campanha de Zé Múcio, né? Votamos com o Zé Múcio naquela época. Eu não lembro, eu lembro que o candidato a deputado estadual da gente era um Cantarelli, era um parente de Margarida Cantarelli, e eu não lembro quem foi o deputado federal que a gente apoiou naquela época. Eu lembro que Roberto Magalhães era o governador, quem vinha candidato à sucessão era exatamente o Zé Múcio. Os candidatos a Senado naquela época, salvo engano, eram Gustavo Krause e Roberto Magalhães e Margarida Cantarelli. É porque Roberto estava saindo do governo. Roberto saindo do governo, candidato ao Senado, que é interessante, né? Aquela eleição que, assim, dormiu o senador porque as pesquisas davam ele como primeiro, né? E quando acorda que vem para o dia da eleição, perde a eleição. Então, assim... E foi estranho pra caramba. Muito. Aquela coisa, né? Como a gente tinha um voto de cédula, aquela coisa, tudo bem ali, de fato, você tinha o peso da época daquela volta de Arraes do exílio, aquela coisa toda, houve toda aquela emoção da eleição naquele tempo, enfim. E termina Arraes elegendo naquela época Mansueto e Antônio Farias, né? Os dois senadores, né? Mas, assim... Vejam que é interessante, eu que influencio o meu pai. 1977 a gente vem para cá, 1986 a Arraes ganha a eleição, a gente volta para Garanhuns. E a gente foi para Garanhuns morar numa fazenda, né? Nós morávamos na nossa fazenda, ela estava ali, na verdade tinha duas estradas que davam acesso para Garanhuns, uma dava 18 quilômetros, a outra dava 27. Mas a de 27, logo após veio ser pavimentada, porque as duas eram estradas de chão na época. E aí a gente começou a fazer o percurso um pouco mais longo. Então a fazenda ela ficava entre Garanhuns e Correntes. Ela estava a 27 quilômetros de Garanhuns e estava a 18 quilômetros de Correntes. E aí, pouco tempo depois, meu pai comprou outra fazenda depois de Correntes. Era no município de Correntes, já divisa com Alagoas, com Quebrangulo. O que era que acontecia? Meu pai sempre estava saindo de onde nós morávamos para ir para essa outra fazenda. E aí começou a frequentar Correntes. Passava por Correntes. Passava por Correntes. E aí, antes de Correntes, você tinha um distrito, Poço Comprido, era o maior distrito de Correntes. Correntes é uma cidade que tem 3 distritos pequenos. Poço Comprido, que é o maior, Pau Amarelo e Olho d'Água dos Góis.
E esse, o Poço Comprido, ele já ficava no final da nossa fazenda. Uma fazenda grande, meu pai tinha, nessa época, lá tinha aproximadamente 1.000 hectares de terra, e Poço Comprido já, a fazenda da gente limitava com o distrito. Meu pai sempre ia ali, né? Estava ali sempre, e muitas vezes ia ali para comprar um pão, comprar uma água, às vezes um gás, uma coisa desse tipo. E ele sempre parava naquelas vendas, né, que a gente chamava de vendas antigamente, aqueles barracões, umas merceariazinhas que tinha, ia comprar às vezes alguma coisa para casa e começava a chegar os meninos ali. E dizia, seu Zé, me dê um pão. E papai mandava dar pão ali, aquele vinho, e faziam filas aqueles meninos. Era muito interessante aquilo. Década de 80. Parece que era um cara muito simples, né? Muito. Até por causa das raízes as origens. dele, as origens. E nunca... Vendia capim, o cara... e nunca mudou, Bruno. Assim, meu pai sempre e aí um cara... o trato com o povo ali, ele era bom. Muito natural, né? E aí ele começou com isso, e faziam aquelas filas, e aí naquelas filas que os meninos iam para pedir um pão, e era de fato de uma necessidade, o povo muito humilde, aqui acolá chegava um e dizia assim, seu Zé, me dê um pãozinho para me levar para casa também, porque eu tenho tantos irmãos em casa, meu pai e minha mãe estão sem nada para comer em casa, e papai dizia, bota o pão para ele levar, são quantos em casa? Aí mandava e dava. E nisso começou a gerar esse hábito. E a partir daí, né, começou a ficar conhecido, né, às vezes as pessoas chegavam com outras necessidades, e ele ajudava, nunca, assim, sem interesse nenhum político, né, não era político nessa época, isso começou, na verdade, logo quando a gente adquiriu o primeiro pedaço de terra ali, em 1982, ainda nas vindas da gente de Recife para Garanhuns, para a fazenda, já começou com essa atividade. Quando a gente chegou lá para morar, se intensificaram, em 1986. Isso ficou. Em 1988, houve uma candidatura de um amigo nosso de Correntes, que era farmacêutico, Ataliba Vitor, já falecido também, e Ataliba, o candidato, pediu apoio do papai. O papai disse, claro, você é meu amigo, então eu vou votar com você e vou lhe apoiar. E aí foi interessante, porque no município, Ataliba naquela época ficou em terceiro lugar na eleição. Mas em Poço Comprido, que era onde tinha a atuação do meu pai, porque ele estava ali vizinho na nossa barriga, ele foi majoritário. Ele ganhou a eleição ali. E aí, passada a eleição, Ataliba chamou meu pai e disse assim, Oscar, quem tem que ser candidato é você. Né? Eu falei, não quero não, nunca pensei nisso, não, mas a gente tem que ter um candidato, a gente de oposição ao governo, na época lá do município, e não tem outro, eu não quero mais, só fui essa vez mesmo, não quero. E ficou naquela, não quero, vamos ver outro nome e tal. Para prefeito. Para prefeito em Correntes, isso. Isso, passada a eleição de 88, né, esse amigo nosso farmacêutico, Ataliba, tinha perdido, e aí começa a surgir. Né? Mas aí vai aquela isso coisa... Isso para 92. Para 92. E aí passa esses 4 anos, meu pai simplesmente atuando ali, né, com essas coisinhas que ele já fazia muito antes. E começou a se intensificar as idas a Correntes, passando para ir para outra fazenda nossa lá. Aí começou a parar no comércio de Correntes. Aí já começou a ir no supermercado em Correntes, começou fazendo novas amizades. Meu pai começou comprando mais terras, e aí usava o cartório de Correntes, fazendo amizade com um, fazendo amizade com o outro. Nós, eu e meus irmãos, minha mãe, começamos a frequentar uma igreja batista em Correntes, né? E aí começou a coisa, e aí começou as amizades ali. Aí vem eu, meus irmãos na adolescência, começando a namorar as meninas de Correntes. O meu irmão mais velho é casada com uma filha de Correntes, o pai era cartorário, a mãe professora na cidade. De 88 a 92, foi se consolidando. A família estava ali e ele começou a se consolidar como um cara bom para o play. E um cara que, assim, era um empresário bem sucedido, né? Não tinha interesse nenhum em política, ajudava as pessoas porque via a necessidade, né? E via muita coisa por aí. E assim foi. E aí em 92 vem, o pessoal quer que ele saia candidato. A minha família mesmo não tinha essa vontade, minha mãe, meus irmãos não tinham essa vontade. Eu brinco com isso, eu digo, foi a primeira vez que eu vi voto de ter mais peso do que o de 5, né? Porque minha mãe e meus irmãos não queriam que ele fosse inicialmente, né? E eu botei fogo porque eu queria que ele fosse. E assim meu pai disputou a eleição, ganhamos a eleição naquela época com uma excelente margem de frente, né? Ele fez um governo, acredito eu, que muito bom, porque eu lembro que quando ele terminou o mandato dele, nós mandamos fazer uma pesquisa naquela época pela Arconsult, e a pesquisa mostrava ele com 98% de aprovação. Né? E naquela época ele veio apoiar um candidato que se elegeu. Então ele ficou só 4 anos?
Só 4 anos. 4 anos. Elegeu o sucessor. Naquela época não tinha reeleição. Não tinha. Né? Então, a reeleição veio exatamente no mandato do sucessor dele. Né? Quando ele apoiou lá o Nivaldo Lúcio, né? Que veio se eleger prefeito. E aí, na eleição do Nivaldo... Só que aconteceu o seguinte, o Nivaldo Lúcio, na época, assim que assumiu a eleição, num discurso de posse, ele já rompeu com meu pai. Foi nada. Foi. Meu. E aí, o que foi que aconteceu? Passado aquele tempo ali, ele próprio, o cara prefeito da cidade, no exercício do mandato, pra você ter ideia, meu pai era tão forte que ele dizia que se meu pai fosse candidato, ele não era candidato à reeleição. No exercício do mandato. Mas aí a fatalidade, em 98, né, o senhor levou meu pai veio a falecer num acidente de carro. Nós tínhamos uma outra fazenda no município de Sertânia, né, no Alto Sertão da gente, depois de Arco Verde, Cruzeiro Nordeste. E voltando dessa fazenda, chegando no município da Pedra, um cavalo na pista, ele puxou e veio para o acostamento, o carro rodou, capotou, ele foi lançado fora do carro e a fatalidade ali. E aí, depois aqui da morte do meu pai, a gente deu aquela esfriada para a política. Eu me afastei também, a gente se afastou tudo. Mas aí veio em 2000 a reeleição de Vadinho, do Nivaldo Lúcio. E aí o povo lá de Correntes vai para a casa da gente, pedir para a gente não abandonar, para a gente largar. Aí minha mãe veio ser candidata. Minha mãe disputou a eleição, mas aí o prefeito candidato à reeleição terminou ganhando a eleição para a gente, por uma diferença relativamente pequena, eu não lembro bem, acho que ele foi reeleito com 600 votos a mais, alguma coisa nesse sentido aí. E aí a gente resolveu se desligar da política local. O choque da morte do meu pai foi muito grande, a gente se afastou. Isso é 90? Isso 2000. Quando minha mãe disputou daí, e depois dessa eleição, no caso que minha mãe perdeu, aí a gente resolveu se afastar. Né? Isso aí você já estava na faculdade de Direito? Não. Na verdade, a faculdade foi bem mais à frente, Bruno, porque como a gente vinha de uma descendência ali na linha empresarial, então eu comecei a empresariar muito cedo. Eu comecei a empresariar com meus 14 anos de idade. Os meus 14 anos de idade eu comecei a negociar com carro, né, comprava e vendia carro usado, e fui muito abençoado naquele tempo. Então, em pouco tempo eu tinha uma quantidade de carro boa, e me consolidei ali. Depois trabalhei com diversas outras atividades, né, mas essa economia da gente, muita vulnerabilidade, terminava uma coisa, não dava certo, entrava em outra, aquela coisa toda. Depois, quando meu pai entrou na prefeitura, a princípio eu não iria trabalhar com ele, mas a própria equipe dele pressionou muito, eu terminei indo trabalhar com ele. Fiquei com ele no período do mandato dele. E depois, quando meu pai saiu da prefeitura, eu fui convidado por um deputado federal para trabalhar com ele, né, na época o Wilson Campos, um cara que eu tinha uma amizade pessoal, foi inclusive meu padrinho de casamento, trabalhei com ele um certo tempo. Depois, o Wilson Campos, em 98, candidato à reeleição, perdeu a eleição, e aí deixei ali naquele momento. O André Campos, que inclusive hoje ligado aqui com o governo do estado hoje, mas naquela época se elegeu deputado estadual, nós votamos com ele, demos uma votação muito boa na época na região, ainda trabalhei um tempo com o André. Depois a gente se desligou, o pai veio a falecer, o Wilson Campos, que era com quem eu tinha uma ligação maior, veio a falecer e aí a gente se afastou. Depois desse tempo eu ainda trabalhei com alguns outros parlamentares aqui, trabalhei com o João de Deus, que foi deputado estadual, na época era pastor, inclusive, da Igreja Universal. Mas até então você não tinha se candidatado a nada? Nada. A minha primeira eleição, de fato, de disputar veio ser em 2006. 2006. Foi aqui? Foi aonde? Deputado federal. Fui candidato a deputado federal. Pernambuco? Foi, aqui, né? Foi. A primeira eleição que eu disputei, né, já foi. Por quê? Porque, na verdade, eu vi que aquilo que eu tinha de projeto para o meu estado, para Pernambuco, era mais num campo dessa própria questão de leis mesmo. E até então, na verdade, eu não tinha passado pela Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito eu só vim entrar 3 anos depois dessa primeira eleição minha, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa. Hoje, inclusive, quando eu vejo esses questionamentos das urnas eletrônicas, um filme me vem à mente, porque eu lembro de um comentário naquele ano de Carlos Wilson, que era senador da República, e pessoas chegadas a mim, que voltaram a mim naquele tempo, comentando com Carlos Wilson sobre a minha campanha,
Carlos Wilson dizia assim, eu acho que o Wellington vai ser a zebra dessa campanha. Ninguém espera e eu acho que ele vai chegar. E para surpresa da gente, naquela época eu tive 4.400 votos aproximadamente. Então, assim, muito longe, eu precisava de 40 para me eleger. Né? Então, você ouvir coisas desse tipo, de alguém que tinha tanta experiência, alguém que tinha sido governador de estado, foi o vice de Arraes, né? Foi senador da República, foi deputado federal. Então, um cara experiente, o cara dizer isso, e depois você, no resultado, vir e ter 10% daquilo que precisaria ter. Então, hoje, quando a gente escuta essas desconfianças todas daí, esse filme vem à mente e a gente começa, de fato, a questionar desses resultados. Ô, Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, você é um cara... Você casou, você Sim. é casado com Daniela, né? Você tem 5 filhos, cara? 5 filhos. 5 filhos? Como é que é isso? Como é que é filhos. o cara... Rapaz, eu acredito que eu fui inspirado no meu pai para isso. Eu tenho uma família muito grande, Bruno. Eu tenho 21 tios legítimos vivos. Mesmo? São 10 irmãos da parte da minha mãe e 11 da parte do meu pai. A minha avó materna teve 19 filhos. E a minha avó paterna, 19 filhos. E a minha avó materna teve 13. Certo? Então, família muito grande. Eu tenho até hoje 21 tios vivos. Né? Então, a partir daí você está falando. Você imagina, primo eu tenho de não reconhecê-los, porque a gente passa muito tempo distante um do outro. É verdade. E às vezes a gente encontra e eu não reconheço mais. Né? E aí, mais que a geração já mudou. Né? Enfim, então, a partir daí, na minha casa somos 5 filhos. Eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. Um irmão mais velho, um irmão mais novo e as 2 irmãs que são mais novas. Então, criado nesse contexto, eu sempre desejei ter uma família grande. Né? Então, eu e Daniela, a gente já, logo no início de namoro, eu já dizia para ela isso, e ela dizia, rapaz, eu acho bonito. Não era o contexto dela de vida, mas ela dizia, isso para mim não é barreira, não é problema. Toda panela acha uma tampa, né? Então aí achou doido. Diz que remédio para um doido é outro na porta, né? Na porta. Pô, então foi por aí. Então deu no que deu. Uma coisa que eu queria te perguntar, rapaz, sabe o que é? É que como você se enxerga em relação à política hoje? Porque você disputou federal 2006. 2006. Aí depois você disputou o quê? Pronto, aí eu 2006, 2010 eu não quis disputar. Eu esperava, de fato, um resultado melhor. A gente sabe que há o jogo nessa coisa. E por mais que você diga assim, não deu para chegar, mas eu esperava uma votação bem superior a essa. E aí tive aquele primeiro impacto de uma decepção nisso aí. E aí em 2010 eu não quis disputar. 2014 o partido me chamou para disputar uma eleição e pediu que eu disputasse a eleição para deputado estadual naquela época. Eu não queria, mas por um apelo do partido eu terminei disputando. Me prometeram uma estrutura que não veio a acontecer, eu tinha registrado. Então, fiz ali, distribuí o material, né, que imprimiram para mim. Aí a gente teve naquela época algo em torno de 1.300 votos em 2014. Né? Isso em qual região? Sempre mais em Garanhuns mesmo, na minha região lá. 2006 não, 2006 eu rodei bem o estado. Eu viajei bastante, andei bem, e a votação foi bem pulverizada, entendeu? Inclusive aqui em Recife mesmo, na época eu tive uma votação boa. Em 2014, 1.000 e poucos votos para estadual. Para estadual, foi. Mas mais localmente. Sim, mais localmente. E qual foi a próxima? E aí veio 2018, primeiro assim, eu digo, peraí, eu não vou disputar algo que de fato eu não tenha projeto para isso. Né? 2018 eu já vi essa necessidade, inclusive, da igreja. Na verdade, eu já comecei a ver a necessidade da igreja a partir de 2014. 2014 eu já dizia que ou a gente abre os olhos, né, em relação à questão da própria atividade da igreja, ou a coisa vai pegar para a gente. Né? E eu já mandava assim, já fazia muita palestra para pastores, e eu dizia para ter cuidado na questão da organização da igreja, no sentido da parte burocrática, ter cuidado das informações com o físico, mostrando que, embora gozássemos de imunidade tributária, mas precisava estar com a contabilidade em dia, para que não sofrêssemos problema com isso. Aí comecei a alertar algumas situações desse tipo, porque eu já via que toda a questão fiscal estava se movimentando para fazer um arroxo em relação a isso daí. Né? Então,
E eu vi que ali, de fato, tudo o que eu tinha de conhecimento, e aí já no direito, a faculdade de direito eu pulei aí, foi de 2009 a 2013, e aí com o conhecimento do direito eu começo exatamente vendo e atuando muito na defesa do nosso direito como uma entidade religiosa em si. Muito mais em relação à igreja. Muito mais em relação à igreja. Isso era uma questão, uma ação tanto quanto política na coisa, né, mas querendo de fato defender o direito das entidades religiosas num todo, né? Não que isso não era uma parte do direito em que eu era remunerado. Isso eu fazia, de fato, por estar defendendo também a nossa fé, né? Eu olhava mais por esse lado, e vendo uma necessidade da igreja de crescer quanto a isso, de ter as informações, de se organizar. Né? Agora, você é evangélico, você é cristão, Sim. certo? E você é um agente hoje político, ok? Sim. Você é um cara que, você é empresário, né? Você tem empresa. Quer falar o nome da empresa lá que você e Daniela tem? Na verdade, hoje, ela é quem vive à frente, né, da coisa, frente, né? Leva o nome dela, né, sim. Dani Carneiro, né, ela é decoradora, ela faz festas, promove festas. Tem um Instagram muito ativo, sim, né? Aí tá lá. Pode até pôr aqui embaixo o Instagram dela. Dani Carneiro, enfim, ela é decoradora, faz festas infantis, casamento, batizado, enfim, de tudo. Quer fazer festa, chama ela que ela dá conta do negócio. Então, um excelente negócio. Vale a pena você conferir. Inclusive, o Insta dela é lindo, cara. Muito bonita as festas que a Dani faz. Né? E como advogada atuante... Quando eu fizer 20 anos de casado, daqui a 6 anos, eu vou fazer uma festa com Dani lá. E como advogado, né, advogado atuante, a gente termina, de certa forma, tendo a parte empresarial pelo fato da gente não atuar só. Né? São vários outros colegas que atuam junto com a gente e que a gente termina ali dividindo os processos, a atuação. Como cristão, eu sempre ouvi o pessoal falar assim, o cristão não pode se meter com política. Teve uma época que eu queria ser candidato. E eu pensei, eu vou entrar para política, eu acho que eu tenho algo a acrescentar, então não sei o que, tem um projeto, é muito bandido. Porque o que me dá mais indignação, por exemplo, você assiste uma CPI, essa CPI do circo. Você vê um cara como Renan Calheiros, Omar Aziz, aquele outro daqui de Pernambuco, Humberto Costa. Então esses caras, o Randolph, são palhaços. Sim. E eu fico pensando, meu irmão, esses caras só tiveram o quê? Dinheiro esse tempo todo, politicamente, né? Pegando de onde não poderia pegar. Às vezes a teta frouxa, né? A teta frouxa. Eu fico pensando, bicho, por exemplo, Pernambuco precisa de um senador que substitua um dia o Humberto Costa e de fato faça o trabalho. Quando eu vejo o cara como aquele Marco Aurélio, né, que é o senador agora, que está na CPI, não? Não é Aurélio. Eu lembro, eu estava até assistindo hoje um vídeo dele. Agora fugiu. Eu acho que até você que postou um vídeo dele essa semana. Sim. Eu vejo um cara daquele, meu irmão, Pernambuco precisa de um cara daquele, né? Isso. Entendeu? Ou o próprio Marco Duval, né? Outros caras assim. Então, assim, quando eu via isso, eu dizia, meu irmão, eu quero entrar na política porque esses caras estão na política e, sinceramente, esses caras acabam com qualquer questão do povo. Essa indignação que é minha, eu sei também que é sua. Sim. Você tem essa indignação. Mas eu fui criado ouvindo que crente não se mete com política. Isso é verdade? Eu discordo totalmente, 100% dessa linha de pensamento e por isso, muitos às vezes até se chocam comigo, porque eu digo que o cenário que nós vivemos hoje na política, um dos maiores culpados disso somos nós cristãos, a Igreja de Cristo. Porque exatamente, eu às vezes brinco com isso, mas na verdade, com muita verdade, com muita propriedade, quando eu digo o seguinte, enquanto o cristão disse que crente não se envolve com política, o diabo pegou isso e tomou conta. Né? E a gente está vendo exatamente aí os mentirosos, os bandidos, né? Os imorais, os que querem destruir a família, exatamente se apoderaram do poder de modo geral. Né? Então, esse silêncio da igreja, essa inércia da igreja, esse afastamento com essa ideia, foi que chegou onde chegou. Elton, então a gente teria que hoje pensar realmente em pessoas que têm uma visão política para o Brasil, uma visão reformista administrativa e uma visão moral? Sim. Acho que essas são as três
A gente está numa situação hoje, Bruno, o seguinte, eu percebo que a quantidade de informação que nos chega hoje é muito grande. Tem muita gente, hoje todo dia tem gente se apresentando. Eu costumo dizer o seguinte, que você não pode escolher um candidato porque ele se apresenta simplesmente como cristão, ou como pastor, ou como conservador, seja lá o que for. Eu gosto de dizer às pessoas o seguinte, olhe para as raízes. Analise o histórico de vida dessas pessoas. Eu, particularmente, eu não acredito que alguém que não é um bom filho, um bom pai, um bom marido, consiga dar bem para a política. A Bíblia diz que se você não consegue governar bem a sua casa, como é que você vai almejar governo de um poder público? Então, eu penso que você tem que olhar as raízes, sabe? Se você está observando e se você quer votar em um cristão, procure saber nos ministérios que ele passou, as igrejas que ele conviveu, o histórico, vá nos pastores, os homens de Deus que pastoreou ele. Procure ter informações dele. Até porque muitos que se dizem cristãos são só cristãos nominais. Sim. Às vezes vão à igreja, os pastores se curvam diante desses caras, né? Infelizmente. Às vezes deputados, vereadores se curvam diante deles, como se eles fossem grandes coisas. Infelizmente. Alguns pastores fazem isso, né? Quando era para ser o contrário. Sim. Era para os pastores assumirem a sua postura de líder espiritual. Chamar o cara que é deputado ou vereador na grande e dizer, bicho, tu tá errado se tu tá fazendo isso. Exortá-lo. E aí nós precisamos de políticos assim, que tem pastor. Isso. Eu vou te contar uma história, eu sei que hoje o foco é você, Não. aqui a sua vida, e você é um cara incrível nisso aí, mas eu quero lembrar de uma história, Wellington, que me faz lembrar sobre isso. Eu tinha um professor na faculdade, um americano, eu me formei com eles, né? Um norte-americano, que ele contava uma história. Um amigo dele era um piloto missionário. Ele levava comida, remédio para a Colômbia, Bolívia e outros países assim. E ele voava. Então ele voava de Miami, na Flórida, do Texas, voava do México e levava mantimento para lugares assim, remotos aqui da América do Sul. Pois bem, um dia, no governo do George Bush, né, o filho, George Bush filho, no primeiro ano do governo de George Bush filho, o avião dele foi interceptado. Ele, a esposa e 2 filhos, uma filha e um filho, dentro do avião, cheio de comida e medicamentos. E ele estava sobrevoando a floresta amazônica. E o exército, a Força Aérea Americana, interceptou ele, achando que ele estava saindo dos Estados Unidos com droga. Ou ele estava voltando para os Estados Unidos com droga, alguma coisa desse tipo. E não conseguiu comunicação com ele. E derrubou o avião dele, abateu o avião dele. Então ele caiu com o avião, a esposa faleceu. Meu Deus. E os 2 filhos faleceram, a filha e o filho faleceram. Eu acho que ele estava vindo de uma viagem dessa. Não conseguiu identificar a aeronave e abateu ele. Ele ficou muito mal, mas sobreviveu. Quando ele sobreviveu, contaram a ele o que aconteceu, ele com certeza ficou muito, muito abalado. E o George Bush chamou ele na Casa Branca, um dia. E eu estou contando isso porque não é uma história que eu ouvi dizer, esse cara era amigo do meu professor da faculdade. E ele falou assim, que o cara chegou lá, o George Bush recebeu ele, e disse a ele, eu não tenho recurso financeiro, nem conselho emocional bastante, suficiente para suprir a sua perda. George Bush disse a ele, pô, nós vamos te indenizar, mas eu sei que nós não temos dinheiro para te indenizar, no quanto você está sentindo de dor. Nós queremos te ajudar emocionalmente, psicologicamente, mas eu sei que não tem ajuda. E o George Bush, Wellington, ele abriu uma salinha que ele tinha na Casa Branca. E nessa salinha, no fundo dessa salinha, tinha uma almofada e uma cruz. E era uma salinha bem estreitinha. E o George Bush disse, fulano, aqui é o lugar que todo presidente americano que crê em Deus ora quando ele quer tomar uma decisão. Grandes homens
E começou a citar o nome dos grandes homens. Reagan, Abraham Lincoln e outros. Eles oraram aqui de joelhos, pedindo a Deus que Deus os ajudasse. Sabedoria. Eu não posso fazer nada por você, de fato. Eu só posso pedir para que você se ajoelhe aqui e clame ao seu Deus e ore ao seu Deus. E eu também vou orar com você. E o George Bush entrou com ele naquela sala de oração, naquele quarto de oração. E choraram os dois juntos, orando a Deus, pedindo que Deus confortasse a vida daquele homem. Então, está faltando, quando eu tenho contato contigo, e assim, eu vejo, está faltando um político, da classe política cristã, muitas vezes um homem que de fato é temente a Deus. Porque o que nós vemos hoje, e eu já quero passar para você, é que muitos que usam do voto evangélico fazem disso somente um meio de chegar no poder. Mas quando você vai analisar a vida, de fato, a conduta, onde esses caras congregam? Quais são as suas igrejas? Quem são os seus pastores? Né? Como é a sua vida com Deus? Eu acho que isso é lamentável. Eu confesso a você dizer assim que numa hora dessa o meu coração não só aperta, mas eu choro por dentro, sabe? Porque o mau testemunho nessa hora é muito ruim, porque há uma exposição, as pessoas estão olhando e as pessoas às vezes têm uma referência, as pessoas enxergam como um cristão e na verdade não são. Né? Na verdade existem muitos lobos no meio das ovelhas. É o que a gente vê. Pessoas que, na verdade, só têm o interesse pessoal, pessoas que só querem alcançar o poder, mas que não representam. E eles não vão representar o que eles não vivem. Né? Ele não vive esse cristianismo na vida pessoal, ele não vive esse cristianismo no meio. Né? Eles não criam os filhos com essa orientação. A forma de proceder, a sua vida é totalmente longe disso. Eu tenho a honra, Bruno, acho que isso é uma honra, eu tenho um privilégio de dizer, eu nasci num lar cristão, e eu tive um período fora, distante do Senhor, na minha adolescência, dos 14 anos aos 23 anos, passei 9 anos distante do Senhor, e tudo aquilo que o mundo pode oferecer para um jovem de classe média alta, eu pude usufruir. Mas eu digo, foram anos sombrios para mim. Porque nada preenche o lugar do Senhor na vida da gente. Nada nessa vida. Não tem prazer. É coisa muito momentânea, é muito naquele momento. Então, quando eu olho para essas pessoas que têm essa fome toda de poder, têm essa sede toda e que alcança muitas vezes, mas eu olho e eu enxergo neles aquilo que o texto bíblico diz assim, louco. Pedirão tua alma, né? O que é que você tem? Sabe, eu fico olhando e eu digo, cara, você pode enganar multidões de pessoas, mas você não vai conseguir enganar o Senhor. Sabe, então eu olho para isso, eu no meio político, eu sou tido como aquele cara que fala na tala. Eu não tenho meia palavra comigo. Sabe? Ao mesmo tempo eu tenho acesso às pessoas e eu consigo conversar até com pessoas de ideologias totalmente diversas da minha. Por quê? Porque eu procuro conversar. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, se você pode, tenha paz com todos. Ele diz, procure ser simpático com as pessoas. Que depender de vós, né, cara? Né? E nós cristãos temos que realmente sermos pacificadores, ou seja, construtores da paz. Exato. Então, assim, o fato de você divergir, o fato do outro pensar diferente, eu não vou conseguir mostrar que ele está errado simplesmente batendo de frente. Então, o diálogo se faz necessário. Ô, Wellington, eu posso te jogar aqui num negócio que eu falei? Claro. Você viu que eu fiz uma divisão aqui mental, questão política, né? Questão de reformas, questão administrativa e questões morais. Né? Quando você fala em diálogo, já agora deixando a pessoa e a família e tal, mas já passando para a questão do homem político que você é. Eu sei que questão de reforma, a gente consegue dialogar, que tem que ter uma reforma aqui, tem que puxar tem a reforma da Previdência que passou, tem a questão da reforma trabalhista, tem reformas da parte de tributos, né? Impostos no Brasil e tudo mais. Isso aí a gente consegue falar.
dialogar com qualquer um. A questão política também, a gente consegue sentar e tentar ver uma coisa ou outra. Mas o cristão, como que ele tem diálogo com alguém que, por exemplo, é de um partido totalitário de esquerda, totalmente comunista, anti-Deus, anti-família? Qual é o tipo de diálogo que você teria, agora já mais na prática, com um cara que é totalmente a favor da agenda LGBT, tal, entendeu? Criança não nasce mais criança, meninix, amigos, todos. Tá entendendo? Como é que a gente dialoga com um cara Vê só, desse? eu acho que a gente está vivendo num mundo que está tudo muito sensível. Uma palavra que você fala, às vezes, um diálogo, a coisa é distorcida. Se você não dialoga, você monologa. Se você monologa, só quem fala é você. Eu não acredito, não existe no ser humano aquele que é o dono absoluto da verdade. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. O único que é supremo e absoluto e que não há variação e que não tem o que se questionar é o Deus Criador. Nós, por mais que tenhamos capacidade, nós temos falhas também. Nós não somos absolutos. Então, na hora quando eu digo dialogar, é uma conversa. É sentar e ouvir o outro. Dialogar não é abrir mão dos seus conceitos, não é abrir mão dos seus valores. Há uma diferença muito grande. Mas a coisa está tão sensível hoje que quando se fala em dialogar, aí muitas vezes a gente é retrucado de imediato, assim, não tem diálogo com gente de vertente A ou B. Não, não é esse diálogo que eu estou falando. Eu estou falando o diálogo da governança, eu estou falando o diálogo de olhar para o menos favorecido e procurar juntos chegar em algo que de fato favoreça a quem precisa, sabe? Daquilo que é o recurso público chegar na ponta para quem de fato precisa. Então, o diálogo envolve nessas questões. Diálogo não é abrir mão de conceitos, não é abrir mão de direito, não é abrir mão dos seus princípios, não é esse diálogo. Isso aqui não se dialoga. Né? Agora, na hora que você parte para uma gestão pública, na hora que você parte para um governo, você tem que dialogar. Veja uma coisa só que quero terminar aqui. Veja que a gente passou pouco agora, fomos, e eu considero de fato a atuação do governo do estado de Pernambuco em relação à igreja, nós fomos sim perseguidos. Não tem como enxergar de outra forma. Os restaurantes funcionaram, os shopping centers funcionaram, os bancos funcionaram, tudo funcionou. Os ônibus continuaram aglomerando e carregando o povo para ir trabalhar, os metrôs. Eu viajei muito de avião durante a pandemia, sempre lotado. Então, e aí outra coisa, não tem realmente distanciamento nenhum. E claro, nem então, ônibus, nem avião, nem metrô, nem nada. E enquanto a gente vê isso funcionar, os templos foram fechados, sim, impedidos. Então, nós fomos perseguidos. Agora, aí eu vejo o seguinte, qual foi o maior erro do governo do estado de Pernambuco? A falta de diálogo. Ele não nos respeitou, ele não nos valorizou. Nós somos 87% da população se declara cristão, da população pernambucana. 1/3 da população pernambucana se declara cristão evangélico. E nós estamos inseridos aqui, mas nós não fomos ouvidos. O governo chega lá, decreta, fecha as nossas igrejas, não chama a gente para o diálogo, não procura ouvir a parte da gente. E cadê os parlamentares evangélicos de Pernambuco, doutor Wellington? Pois é, no rótulo de evangélico tem muitos. O cara tem. Agora, quem de fato é cristão? Bruno, para ser cristão, como você bem colocou, não precisa a gente ter mandato. O mandato vai ser um instrumento para a gente exercer aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, os nossos valores e os nossos princípios. É mais um instrumento. Eu lembro de 2018, quando esse governo que está aqui em Pernambuco, ainda hoje, quis na minha terrinha, Garanhuns, né, impor lá no Festival de Inverno de Garanhuns uma peça que retratava o nosso Senhor na figura de um transexual. Isso. Né? Ou seja, vem cá, para você, que prazer lhe dá, para você tem que, para fazer algo que lhe dá prazer, afrontar os meus valores, os meus princípios, aquele que eu tenho como a minha divindade, o maior. Então, veja, naquele ano lá, eu vou na surdina lá por trás como cristão. Quero lembrar isso a vocês aqui, nesse momento do nosso podcast, e já a gente vai caminhar aí para as nossas conclusões, que aquela questão da peça lá do Jesus é Travesti, lá do negócio lá do festival que teve em Garanhuns,
pastor Wellington Carneiro, que é advogado e é de Garanhuns, como é que foi? O senhor entrou com um mandado de segurança. Então, naquele momento em que foi anunciado na grade do Festival de Inverno a exibição daquela peça, aquilo começou a me incomodar. Mas aquilo mexia por dentro de mim e eu dizia, cara, eu vou fazer o quê? Eu não tenho um poder nas mãos, eu não sou um político, eu não tenho um mandato, né? Não adianta eu ir para a TV, não adianta eu gravar um vídeo, simplesmente fazer uma ação assim, me mostrar para as pessoas, olhando pelo braço político, mas o que é que eu posso fazer efetivamente? E aí, conversando com alguns colegas, com um colega mais íntimo, que é pastor e que é advogado, e aí a gente debateu tal aquilo, e aí a gente chega num consenso de um mandado de segurança, né? E aquilo estava em cima da hora, a exibição era na sexta-feira, já ali no final do dia, no começo da noite. E na quinta-feira eu estava no meu escritório e a gente trabalhou ali na confecção do mandado de segurança. Na sexta-feira pela manhã a gente já deu entrada. E é interessante aqui, porque naquele ano, naquele momento, eu era pré-candidato a deputado federal. E aí, naquela hora me veio, quando eu estava elaborando o mandado de segurança, me veio um temor muito grande. Eu digo, se eu entrar, eu, pessoa física, como eu sou pré-candidato, vão dizer que eu estou querendo me promover. Uhum. Me veio, cara, me veio um temor muito grande aqui. Mas é isso que eu estou dizendo, é esse tipo de coração que a gente precisa na política. Porque os caras que fariam isso, eles fariam já com a ideia de querer se promover mesmo. Então, aí o pastor Wellington chega aqui, que é advogado, que é o cara... Não, na hora que ele vai assinar o negócio, poxa, eu tive um temor no coração. Não, mas aí é que tá, vê só. Quando eu estava na confecção do mandado de segurança, aquilo me veio um temor muito grande. Imagino. E eu digo, meu Deus, eu não vou, pessoa física, entrar, porque vão dizer, não, ele é pré-candidato, vai querer para se promover. Aí eu, naquela hora, tarde da noite, no meu escritório, na quinta-feira, que se antecedia a exibição da peça, aí liguei para o pastor Tony, que era, na época, um pastor batista, que era o presidente da OPEGA, da Ordem dos Pastores Evangélicos de Garanhuns e região, né? Eu já morando aqui em Recife, né? E aí eu liguei para Tony, eu disse, Tony, vê só, Deus colocou no meu coração essa coisa e tal, e eu quero entrar com mandado de segurança, só que eu não queria entrar no meu nome. E aí eu queria que a gente pudesse entrar em nome da ordem e tal. Eu disse, tu sabe que eu sou pré-candidato, eu não queria aparecer. Eu quero ser um advogado subscritor, só isso. Ele disse, cara, você faz parte da ordem, você está inserido, que é isso, fica à vontade. E aí ele me cedeu a documentação, me mandou a documentação, tudo, e assim nós fizemos, demos entrada, entramos com pedido de liminar. Na sexta-feira pela manhã eu dei entrada, à tarde eu já fui para o gabinete do desembargador e lá, né, fiquei aguardando ali. Claro, aí aquele momento de intercessão, de busca, conversei com a assessoria dele, tudo, e às 6 horas da tarde da sexta-feira eu estava com a liminar na mão. Naquele momento a gente já tinha ali feito toda uma mobilização, já mandei, já tinha conversado com o juiz, já tinha conversado com o oficial de justiça, tudo, e foi lá intimar os caras e a peça foi retirada ali. Então, assim... Então, ele não quer que a gente faça isso não, mas tem que ter um corte aqui com a nossa produção e isso tem que ficar público de que quem tomou essa decisão a priori e quem meteu a cara para fazer e assinou foi o doutor pastor Wellington Carneiro, que está aqui comigo. Porque é o seguinte, ele pode ser um homem humilde e está com o coração aí e não quer aparecer. Mas peraí, verdade, a Bíblia diz assim, dai honra àqueles que têm honra. Se o cara fez isso, ele precisa estar... as pessoas precisam saber, doutor Wellington, foi o senhor que fez. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, qualquer político, qualquer carinha desse que tivesse feito isso, ele teria usado isso politicamente. Só que naquela época, calma, só que naquela época, ninguém fez. E os que quiseram ficar, às vezes, na dele, diferentemente do pastor que foi lá e fez, porque não sabia se a coisa ia dar certo. Porque tu não podia chamar o cara de quê? Homofóbico, na questão, porque era a época de Bolsonaro também subindo ali. Na verdade, alguns até se atreveram, fizeram, mas não tiveram, nem foi apreciado. Alguns entraram, nem foi apreciado. Mas o que me chamou a atenção foi que, quando nós conseguimos eliminar, todos eles foram gravar vídeos, mostrar o resultado sem dizer quem era o pai da criança, entendeu? Aí é bom demais. E aí foi puxar para si os brilhos. Vitor Jumbo, aí é bom demais, Vitor Jumbo. Aí qualquer um atira com a pólvora alheia. É o famoso, o cara atirou com a pólvora alheia.
Entendeu? Muita gente chegou para mim, alguns colegas, inclusive, rapaz, tu agora, olhando para o lado da política, tu agora garantiu tua eleição. E eu disse, e quem disse que eu fiz isso pensando na eleição? Exatamente. Eu disse, eu fiz isso em defesa da minha fé, em defesa dos valores que eu creio, dos valores que eu vivo. Então, eu não vou, cara. Eu disse, veja bem, a minha resposta sempre era o seguinte, eu dizia, se o Senhor, ele quiser usar isso aqui para me eleger, amém. Tudo bem. Mas eu não vou usar isso aqui para autopromoção. Dueto, deixa eu lhe falar uma coisa. Outra coisa também que eu me lembro que o senhor se envolveu foi a questão dos albinos do Brasil, né? Sim, aí é... foi isso aí? Conta aí pra gente. Aí é uma questão mais do social. É mais um corte. Aí é uma questão do social. Mas é uma pauta política também. É. E assim, me desculpe, eu talvez possa estar enganado, talvez o nosso produtor possa dar uma gulgada aí pra mim, mas eu não me lembro de nenhum político do Brasil, na esfera federal, que seja deputado, nem aqui em Pernambuco, ou senador, que seja albino. Eu desconheço qualquer um. Não, eu desconheço. Se já houve, hoje eu sei que não tem. Não. Se já houve antes, eu desconheço. Uai, mas eu sou brasileiro há 38 anos, eu não me lembro de nenhum albino. Tem Ângela Albino, que só tem albino no nome, né? Ah, tá bom. O Jambo tá dizendo que tem Ângela Albino. Não, por albino, o prefeito de Garanhuns hoje da minha terra é Sivaldo Albino, mas só é de albino só no nome também. Mas não é albino de verdade, né? Então, assim... Partido Comunista ainda. O que é interessante é o seguinte, como todos sabem, eu sou albino. E eu sei o que é viver isso, sentir isso na pele. Né? As restrições, as dificuldades. Preconceito da escola, tem sim. Tem o bullying, tem uma série de questões. Inclusive, a sua esposa, você sabe que eu sou casado, a esposa do cara é bonita. Deus foi gracioso comigo. Rapaz, ele foi gracioso. Jesus, foi bom esse rapaz. Viu? Deus é bom, Deus é bom. Um beijo, Dani. Então, olhando para isso, Bruno, tem alguns dados que são interessantes. Né? 90% dos albinos, eles vivem abaixo da linha da pobreza. Então, não consegue comprar sequer um filtro solar, não consegue um óculos, não consegue ter uma roupa UV, essa de proteção. E olhando para isso, eu estava em Brasília em 2019. Na verdade, eu tinha ido para um congresso, né, de uma igreja em Brasília. E lá, assim, de repente, eu digo que foi Deus, né? Colocou no meu coração algo assim, que eu senti o desejo de buscar um amparo no governo para a população albina. Né? Eu tinha algumas coisas no meu coração, coisas voltadas a essa questão da política pública, voltada para o albinismo. E ali, rapaz, naquele momento, eu dei alguns telefonemas, eu consegui uma audiência com a ministra Damares. Né? E consegui um encaixe ali, a agenda. Não era algo... E a gente via a intervenção divina no mês de dezembro de 2019, quando eu tentei, fui falar com a secretária dela direto, a secretária disse, pastor, a gente só vai conseguir a agenda para a ministra na segunda quinzena de fevereiro. E eu disse, Elizabeth... Põe a foto aí do pastor Wellington Jambo com a ministra Damares, tá? Por favor. Vocês estão vendo agora, eu vou dar um tempo aqui para a edição, vocês estão vendo agora a foto do pastor Wellington com a ministra Damares nesse encontro em dezembro de 2019. Isso. Enquanto ele está falando. E aí a gente conseguiu ali esse momento com ela, a Elizabeth conseguiu um encaixe ali, foi algo de Deus mesmo, porque só tinha a agenda para ela na segunda quinzena de fevereiro. E eu disse, olha, já estou em Brasília, estou passando uma semana aqui, vê se consegue um encaixe, eu não sei se quando eu volto aqui, mas, enfim. Ela terminou conseguindo aquele encaixe, o tempo era limitado, era 20 minutos, e a ministra foi muito receptiva, foi muito bom, ainda passamos 48 minutos em audiência, ela terminou atrasando toda a agenda dela por isso, mas assim, a gente conseguiu avançar algumas questões da política pública para os albinos, né? E tem coisa boa vindo por aí, fruto daquela audiência. Depois disso, tivemos algumas reuniões no campo virtual, fiz algumas reuniões também com assessores dela do Ministério, e tem coisa vindo por aí nesse sentido. Nunca os albinos foram vistos, nunca foi enxergado, nunca houve nada. A minha mulher trabalhou, né, por 12 anos no Hospital de Câncer de Pernambuco, né? E durante esses 12 anos, ela justamente falava sobre isso para mim, sobre a necessidade dos albinos, principalmente aqueles trabalhadores do campo,
né? Muitas vezes do interior, do sertão, né? Esse caso pior, né? A expulsão, coisa... quanto mais, assim, já existe uma predisposição, né, Bruno? Eu particularmente, eu já extraí alguns cânceres de pele, né? Eu também fui premiado, você sabe disso, ano pronto. passado. Então, assim, tem, né? Premiado. Então, assim, a gente... Embora não seja albino. Mas aí se você tem a pele branca, evidentemente, você tem uma tendência... Não, mas o albino tem muito mais tendência, sim, né? Sim, Okay. E aí, como você falou, que se trabalha com exposição ao sol, aí é que não se fala, aí é pior ainda. Então, o cara entrou com um mandato lá em relação ao... Mandato de segurança. Do Jesus é travesti. O cara foi lá na ministra Damares de Direitos Humanos e Mulher para tratar sobre a agenda do albinismo no Brasil. Nós não temos nenhum albino hoje a nível... Não, no parlamento não. Nada, não. Tem não. Nem pastor, cara, também. Eu não conheço eu pastor também, albino. Você é minoria mesmo. Os caras falando de minoria... Pode falar sobre minoria com ele, porque ele é minoria de verdade. Quem se fala de minoria aí não sabe o que é, né? Eu brinco com isso, eu digo, você conhece algum pastor evangélico albino? Normalmente não. Você conhece algum advogado albino? Não, então eu sei o que é minoria. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe que até hoje em dia existem até igrejas que têm homossexuais que aceitam a homossexualidade como algo que não seja pecado, beleza? Sim. Eu conheço mais pastores homossexuais do que pastor albino. Sim. Só conheço você como pastor albino. Agora, pastor homossexual tem vaza na internet. Pois é, então esse é minoria. Então eu posso dizer que eu sei o que é ser minoria, né? Então... veja bem, Bruno, eu vejo de fato uma lacuna muito grande nessa questão política de representantes autênticos da igreja, de verdadeiros cristãos, e que não fique na retórica, no discurso, que parta para a ação quando tem de partir. Foi agora, né, o do ano passado para cá, nesse momento de lockdown, a gente procurou ser bem ativo, reunir os pastores para explanar a realidade daquilo que estava acontecendo com a igreja e que ações nós deveríamos ter. Né? E vem, no ano passado, os colegas pastores, todo mundo é ainda tonto, sem entender muito o momento, e se deixando misturar nessa questão, mesmo vendo ali o nosso direito mitigado, mas não, é novo, vamos ver essa questão da pandemia, como é que vai ser e tal. Mas esse ano, depois de um ano, né, e aí em março a gente chegou aí também impetrar também alguns mandados de segurança para que algumas igrejas voltassem a funcionar. Tivemos êxito, né, tivemos meia dúzia de liminar concedida. Foi um momento também ímpar, muito bom ali, porque a gente é no exercício do direito. Né? Claro que sair levado para o Supremo, quando chega lá, né? Aí... Nunca sabe quando as coisas chegam no Supremo. Não, a gente nunca espera nada de bom, a verdade é essa, né? Nada. Então, infelizmente, é a realidade. Também eu vi que você se meteu, assim, de alguma forma, assim que houve a questão do acionamento no Ministério Público por causa do posto da Burger King, que eu ouvi isso aí com a escola Ecoprime aqui de Aldeia, o senhor levou logo naquela semana seguinte ali um grupo de parlamentares lá, até para dar uma força... Um apoio moral, como cristão, né? Isso. Eu não tenho mandato, mas aí você vê ali os caras partindo para cima da Ecoprime ali, de forma agressiva. Então, peraí, o que é que os caras estão defendendo? Eles estão defendendo os nossos princípios, os princípios cristãos, e a gente vai ficar na inércia. Então eu saí pessoalmente, e sem olhar partido, mas liguei pessoalmente, fiz um contato pessoalmente com todos os parlamentares, os vereadores do Recife e os deputados estaduais, e pedi, rapaz, a gente tem que ir lá prestar a nossa solidariedade. Né? E fizemos aquele momento, foi uma bênção. Excelente posicionamento que o senhor teve também disso aí. Eu acho, e eu esqueci, né, Bruno, que a gente está falando na questão das disputas políticas. O ano passado, né, tive a grata satisfação de ser indicado lá pelo meu partido para compor, né, na eleição municipal do Recife, né, disputei como vice-prefeito do Coronel Feitosa, né, e foi um momento muito bom, né, para conhecer melhor o nosso Recife. Tive a oportunidade de andar nos 94 bairros do Recife e ver a necessidade, e ver o quanto a nossa cidade está largada. Inclusive, né? A melhor candidatura para o Recife 2020 era Coronel Feitosa e Pastor Wellington Carneiro. E eu acho que o recifense perdeu muito em não ter vocês naquela prefeitura. Pastor Wellington, poderia ficar aqui muitos dias, a gente tem que marcar outro papo, tem que criar uma outra, porque tem muita coisa para a gente conversar. Mas eu queria fazer agora, nesse finalzinho aqui, um bate-bola
Jogo rápido, bota a vinheta, Vitor Jambo. Aqui é o seguinte, eu falo uma palavra e o senhor fala uma frase. Ou uma palavra que também esteja no seu coração em relação aqui da lei. Beleza? Vamos lá. Pastor Wellington, política. Necessário fazer o bem sem olhar a quem. Brasil. Pátria amada. Família. O melhor presente de Deus aqui nessa terra. Lula. O maior ladrão da história do Brasil. Agora cuidado com essa próxima. STF. Mau exemplo. Congresso Nacional. Vergonha nacional. Bolsonaro. Patriota. Homem sério. Exemplo de honestidade para o Brasil. Deus. Razão da nossa existência. E agora, para encerrar, quem é o Wellington Carneiro na visão de Wellington Carneiro? Alguém que não se conforma com esse século. Alguém que sente um leão rugindo por dentro, querendo soltar esse leão, mas que ainda não alcançou a posição que precisa para que esse leão possa, de fato, rugir e fazer uma voz de diferença no nosso Brasil e, sobretudo, em particular, em nosso estado, Pernambuco. Eu estive aqui com o meu amigo, já falei muito bem dele, pastor Wellington Carneiro, e quero encerrar com algumas considerações sobre esse papo que nós tivemos aqui. O que nós vivemos no Brasil é uma crise. Na verdade, o mundo vive uma crise. Sempre viveu. Mas a crise não é política, não é ideológica, não é econômica. Isso tudo são vesquícios dessa crise que eu vou falar. A crise do ser humano é o ser humano. Nós vivemos em um mundo onde o ser humano, ele não tomou para si a responsabilidade de ser bom e melhorar a vida do outro. Quando eu converso com homens como o pastor Wellington Carneiro, que está hoje aqui conosco, eu vejo que o ser humano ainda é bom. O ser humano ainda pode melhorar e muito a vida do seu companheiro de trabalho, dos seus pares, dos seus conterrâneos. Eu hoje falei com um homem que foi simples, foi criado por um homem e uma mulher simples, os pais, uma vida simples, mas que venceram nessa vida, não com política, mas com trabalho, com suor, com dignidade. E uma coisa que me chamou a atenção, no papo que a gente teve hoje aqui, seu Oscar e dona Eva gostavam de serem bons seres humanos e cuidavam de outros seres humanos. E eu tenho certeza que Pernambuco, Recife e o Brasil vai conhecer mais e mais o filho de seu Oscar e de dona Eva, porque esse leão é o leão do norte, que ruge no coração desse homem, mas também tem um outro leão, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que ecoa na alma desse homem, que pode e já é ser um grande nome para o estado de Pernambuco. Que Deus abençoe o pastor Wellington Carneiro, que Deus abençoe você que nos ouviu. Você esteve conosco aqui num papo maravilhoso, nosso episódio com o pastor Wellington Carneiro, do Visão Patriota. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.